Quando sentimos o peso da vida sobre os ombros, quando o chão parece frágil demais, quando o coração pede por uma resposta que os olhos ainda não conseguem enxergar, é ali que a alma começa a procurar abrigo. Alguns olham para o céu com dúvida, outros com desespero, muitos com silêncio. Mas há aqueles que levantam os olhos e sussurram sem forças, quase como um pedido: Senhor, me protege. Há uma promessa antiga, eterna, viva, que alcança exatamente esse lugar do nosso espírito. Ela começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quando você pronuncia essas palavras, mesmo que por dentro, algo se movimenta, uma luz humilde, silenciosa, mas firme. Uma lembrança de que Deus não se esqueceu de você. O Salmo 91 não foi escrito como um poema para ser admirado apenas com os olhos. Ele foi escrito como uma casa espiritual para quem está cansado, ferido, com medo, para quem enfrenta guerras externas ou tormentas internas. Há pessoas que o recitam de cor, há quem o leia uma vez por ano, há quem só o abra quando algo muito ruim acontece. Mas o Salmo 91 é maior do que uma emergência. Ele é um convite para viver sob as asas de Deus, não apenas quando o perigo chega, mas também quando tudo está silencioso, quando ninguém enxerga o seu esforço, quando você se sente invisível até para si mesmo. Você já percebeu como a vida tenta roubar sua paz? Às vezes através de notícias que você não esperava, críticas que você não merecia, doenças que você nunca imaginou, traições que você não viu chegando, ou até por pensamentos que surgem do nada e dizem: você não é suficiente. O Salmo 91 responde a essas vozes com algo que não é humano, que não depende do tempo, da idade, da posição social ou do momento da sua vida. Ele declara: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso não é apenas sobre acreditar, é sobre construir a sua identidade sobre aquele que nunca falhou, que não abandona, que não retrocede. E quando você diz, nele confiarei, algo começa a mudar internamente. Você declara que o medo não governa a sua história, que a dor não dita quem você será amanhã, que a tristeza não é dona do seu destino. O salmista poderia ter escrito sobre qualquer coisa, mas escreveu sobre refúgio. Pense nisso. Refúgio é um lugar onde você entra para ser protegido, não onde você entra para ser julgado. Refúgio é onde você pode chorar sem precisar explicar. É onde você pode ser fraco antes de conseguir ser forte. E o Altíssimo, não um homem, não uma circunstância, não o governo, não o mundo, é o lugar que você pode habitar. Talvez alguém olhe para você e pense que você não tem motivos para estar triste. Talvez digam que não é tão difícil assim. Talvez até ironizem sua fé, mas você sabe o que carrega, e Deus sabe também. Nenhuma lágrima sua caiu sem que Ele percebesse. Nenhuma noite sua foi ignorada. Nenhum pedido foi jogado no vazio. O Salmo 91 foi entregue a você como um lembrete firme, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Há situações que você nem sabe que escapou, armadilhas que você nem viu, coisas que estavam prestes a acontecer, mas Deus disse: não. Quando ouvimos falar de laço, pensamos em algo visível. Cordas, armadilhas, movimentos claros. Mas o laço do inimigo é sutil, silencioso. Ele vem através de ansiedades, comparações, inseguranças, pensamentos que parecem inocentes e de repente se tornam grandes como tempestades. Deus não apenas vê os laços, Ele os desfaz antes que você perceba. Ele te livra daquilo que tenta controlar a sua mente, manipular suas emoções, minar sua fé. E você talvez nunca perceba quantas vezes foi salvo de algo invisível. Quando Jesus caminhou com seus discípulos, ele repetiu várias vezes: não temas. Isso se repete de Gênesis a Apocalipse. Não porque o medo não exista, mas porque o medo não é dono do futuro. Jesus sabia que você passaria por vales escuros, por noites silenciosas, por batalhas solitárias. E ainda assim, Ele te lembrou: no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, você pode habitar nele, respirar nele, descansar nele. Há momentos em que você se sente frágil, como folhas secas, mas o Salmo te garante: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Há algo de muito íntimo nessa imagem. Deus não te coloca atrás de uma muralha distante. Ele te coloca debaixo das asas, o lugar mais próximo, o lugar mais protegido, o lugar onde você sente o calor dele, o movimento dele, o som do seu coração sobre o seu. E quando você está ali, até os monstros internos ficam pequenos, até os gigantes externos perdem o rugido. A fé não é ausência de medo, é presença de Deus no meio dele. Você está aqui hoje ouvindo esta palavra porque algo dentro de você reconheceu esse chamado. Não foi coincidência. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, rolando redes sociais, lavando a louça, tentando fugir dos seus pensamentos. Mas você está aqui, e isso é um sinal. O Espírito Santo te conduz aos lugares onde teu coração pode respirar. Talvez você não saiba como orar. Talvez se sinta distante. Talvez ache que já errou demais. Mas Deus não trabalha com currículo. Ele trabalha com rendição. E quando você se rende, algo começa a florescer dentro de você, como sementes que estavam esperando por chuva. E quando você começa a habitar nesse lugar de proteção, algo curioso acontece. O mundo ao redor continua o mesmo. As notícias continuam existindo. As pessoas seguem com as mesmas decisões. Os problemas nem sempre desaparecem imediatamente. Mas você muda. A sua percepção muda. O perigo que antes parecia um gigante incontrolável se transforma em algo que você pode atravessar com fé. A ansiedade que antes te sufocava começa a perder força. A solidão que te acompanhava como um eco distante agora se confunde diante da presença de um Deus que nunca se ausentou. Você começa a respirar diferente, a olhar para os seus dias com outro tipo de coragem, porque entende que habitar não é visitar a presença de Deus de vez em quando, mas viver nela como quem vive num lar. Talvez alguém te pergunte: mas por que você acredita tanto? Talvez essa pergunta tenha surgido até na sua própria mente, em algum momento de cansaço. Porque acreditar é fácil quando nada dói, quando ninguém te traiu, quando o corpo está saudável e a mente está firme. A fé é tranquila na bonança, mas quando a vida fecha as portas e você sente que foi reduzido a pó, acreditar se torna uma decisão. E poucos entendem a força que existe em alguém que escolhe crer mesmo quebrado. É aí que você descobre o significado profundo do versículo. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não é a sua força, não é seu argumento, não é seu desempenho, é a verdade dele. A verdade que Jesus carregou quando tomou o peso do mundo sobre si. A verdade de Deus não é frágil. Ela não se rompe com crises, não se dissolve quando alguém te rejeita, não diminui quando você se sente pequeno. Ela permanece como um escudo que te envolve. E, no entanto, há uma sutileza. O escudo só protege quem o levanta. E levantar a fé nos momentos difíceis é como levantar uma pedra pesada quando você mal tem forças. Mas, no instante em que você tenta, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas, o céu inteiro se inclina para te sustentar. Porque Deus não ignora um coração que insiste em voltar para Ele. Jesus falou que não rejeitaria quem viesse até Ele. Não importa quantas vezes você caiu, há uma porta aberta para você agora. E o salmista continua dizendo: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Veja como ele conhece seus medos. Deus não menciona apenas batalhas grandiosas. Ele fala de terrores noturnos, aquelas coisas que você sente quando está sozinho e que ninguém entende. Pensamentos que surgem à meia-noite. E se não der certo? E se eu perder tudo? E se eu nunca for amado assim? Ele conhece os fantasmas invisíveis que rondam a alma quando o mundo adormece. E ele também conhece as flechas do dia, as palavras que te ferem, as comparações que te diminuem, os olhares que te julgam, os erros que te perseguem.
Deus não te pede para fingir que essas coisas não existem. Ele te pede para não ter medo delas. Porque o medo é uma prisão com grades invisíveis. Ele faz você acreditar que está sozinho, que ninguém se importa, que você não vai conseguir. Mas o medo mente. E o Salmo 91 fala com a firmeza de quem já viu o fim da história. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não quer dizer que você nunca sentirá dor, mas significa que o mal não vencerá a tua jornada. O inimigo pode atacar a tua mente, tentar roubar tua esperança, mas não tem autoridade sobre o que Deus selou. Algo importante acontece quando você começa a declarar essa verdade. Não apenas ouvir, declarar. Há poder no que sai da sua boca. Não é energia, não é pensamento positivo, é vida espiritual. Quando você pronuncia a palavra, você ativa promessas que estavam como sementes em espera. Você diz: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e os demônios que tentavam te sufocar começam a recuar. Você diz: o Senhor é meu refúgio, e o céu se move para te cobrir. Você diz: eu confio em Jesus Cristo, e o inferno perde força sobre a sua mente. Não importa se você sente medo enquanto fala. A fé não exige ausência de tremor, ela exige presença de entrega. Há pessoas que carregam Salmo 91 em chaveiros, em quadros, em pulseiras. Tudo isso é bonito quando nos lembra da promessa. Mas ele não foi feito para ser um amuleto. Ele foi feito para ser uma habitação. Existem casas que a gente visita de vez em quando e existem casas onde a gente mora. Deus quer que o Salmo 91 seja o lugar onde a sua alma mora. Isto significa que você não lê apenas quando algo ruim acontece, mas quando algo bom acontece também. Você não recita apenas quando sente que está no fundo do poço, mas quando está sorrindo, agradecendo, celebrando. A proteção dele não é uma resposta apenas aos seus medos. É um abraço para os seus sonhos. Você talvez tenha passado por temporadas onde te disseram que você precisava ser forte o tempo inteiro. Talvez te ensinaram que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é humilhação, que sentir é descontrole. Mas Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele tocou leprosos com compaixão. Ele sentou-se com pecadores. Ele se importou com pessoas quebradas. O seu Salvador não é uma estátua fria. Ele é um rei vivo que compreende o sentir humano. E quando ele olha para você agora, ele não vê fracasso. Ele vê alguém que ainda está lutando, alguém que ainda está caminhando, alguém que ainda não desistiu. O Salmo 91 existe para você, não para os perfeitos. Existe para quem enfrenta crises, para quem caiu e está tentando levantar, para quem se sente indigno, para quem está cansado de tentar fingir que está tudo bem. Deus não é enganado por máscaras. Ele conhece o real você, e mesmo assim escolheu te amar. Esta é a promessa: habitar e descansar, refugiar-se e confiar. Não como alguém que mendiga segurança, mas como alguém que sabe quem te chamou pelo nome. Há algo misterioso na forma como Deus transforma aquilo que nos assusta em algo que nos fortalece. Às vezes você passa por tempestades que não entende, enfrenta perdas que não sabe como suportar e se pergunta: por que eu? Mas existe uma verdade silenciosa que atravessa o Salmo 91. Deus não te abandonou nenhum segundo. Enquanto você olha à superfície e pensa que está sozinho, o céu inteiro trabalha nos bastidores da sua vida. O salmista diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Entenda isso. Não é em alguns caminhos, não é apenas quando você está santo, não é só quando você se sente forte, é em todos os teus caminhos. Talvez alguém nunca tenha te contado, mas há batalhas espirituais acontecendo ao redor de você enquanto você dorme, enquanto você dirige, enquanto você vive a sua rotina. Não é uma metáfora poética. A palavra é clara. Deus envia seus anjos como guardiões, não para que você viva em medo, mas para que você viva em paz. Você não faz ideia de quantas vezes o céu te defendeu sem que você percebesse. Quantas vezes algo poderia ter acontecido e não aconteceu. Quantos laços foram quebrados antes que você os visse.
Talvez você pense que é apenas coincidência, sorte ou acaso, mas a proteção divina não é uma coincidência, é uma promessa. Se você fechar os olhos agora e pensar nas situações que quase te destruíram, talvez se lembre de momentos onde você dizia: "Eu não vou suportar." E ainda assim, você está aqui. Há feridas na sua alma que você achou que nunca iriam cicatrizar. Há memórias que ainda doem quando você lembra. Há pessoas que você teve que deixar ir, não por falta de amor, mas por sobrevivência. E mesmo com toda essa história, mesmo com todo esse peso, você respira. Isso não é pouca coisa. Existem derrotas que Deus transformou em recomeços. Existe dor que Ele transformou em autoridade. Talvez você não esteja onde queria, mas certamente não está onde um dia esteve. E isso também é proteção. Muitos pensam que fé é evitar problemas, mas a fé verdadeira é atravessar tempestades sabendo que não está sozinho. Jesus não disse: "Venham a mim e nunca enfrentarão tribulações." Ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." A vitória dele não elimina os ventos, mas garante que eles não destruam você. Quando você passa por um vale escuro, Jesus caminha contigo. Mesmo quando você não ouve sua voz, mesmo quando você não sente nada, Ele está ali. Porque a fé não é sentimental, é espiritual. E o Salmo 91 te ensina a viver debaixo desse guarda-chuva celestial, onde a chuva pode cair, mas não te afoga. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Já percebeu que às vezes o tropeço que mais dói não é físico, é emocional? Não é cair na rua, é cair em si. É perder a esperança. É acreditar que você não tem valor. É olhar no espelho e não reconhecer quem você se tornou. Há quedas que quebram a autoestima. Há outras que ferem a fé. Há outras ainda que te fazem duvidar se algum dia será possível recomeçar. E o texto diz que os anjos te sustentam. Eles te seguram quando você nem percebe que está prestes a cair. Eles tocam na sua vida de formas silenciosas, invisíveis. E você às vezes interpreta como coincidências, mas no céu tudo tem ordem. O inimigo conhece teus pontos fracos. Ele sabe onde cutucar. Ele sabe quando te atacar. Quando você está cansado, quando recebeu uma notícia ruim, quando se sente menos amado, quando alguém te decepciona. Ele não é criativo. Ele é insistente. Ele não tem o poder de te destruir, mas tem habilidade para tentar te convencer de que você está sozinho. E é por isso que Deus te cerca com sua presença. O Salmo 91 não é um amuleto de proteção para ser pendurado como decoração. É uma declaração espiritual de autoridade. Quando você o declara com fé, você reafirma quem cuida da tua vida, quem sustenta teu espírito, quem te guarda nas batalhas invisíveis. E o texto segue dizendo: "Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o jovem leão e a serpente." Deus fala de símbolos que representam ataques que tentam te paralisar. O leão é a ameaça barulhenta, aquela que ruge e te assusta. A cobra é silenciosa, sorrateira, venenosa, aquela que te atinge quando você menos espera. E Deus diz que você vai passar por cima de ambos. Isso não significa ausência de ataques, significa vitória sobre eles. A proteção divina não evita o confronto, mas garante o resultado. Não porque você é forte sozinho, mas porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Às vezes, você acha que a vitória é não sentir medo, mas a vitória é continuar caminhando mesmo com o coração acelerado. A vitória é dizer: "Deus é meu refúgio quando a vida está quebrando em pedaços." A vitória é se levantar no meio da fraqueza e sussurrar: "Jesus, fica comigo." Essa simples frase abre portas espirituais que você não imagina. Deus nunca rejeita uma oração honesta. Ele rejeita máscaras espirituais, performances religiosas, manipulações. Mas um coração que diz: "Pai, eu não aguento." Ele acolhe com carinho, porque Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Ele viu seus medos quando criança, viu suas primeiras lágrimas, viu seus primeiros sonhos. Nada disso escapou.
Por isso, quando você lê o Salmo 91, não leia como quem procura algo para acalmar momentaneamente um problema. Leia como quem encontra um lar. O lar não te impede de ter uma vida lá fora, mas te dá um porto seguro para voltar. Deus não te pede para fugir do mundo, mas te convida para viver nele com a paz que só Ele pode dar. Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. O mundo oferece anestesia, Deus oferece cura. O mundo oferece distração, Deus oferece descanso. O mundo promete segurança sob condições, Deus te oferece abrigo apesar de qualquer condição. Existe um momento na vida espiritual em que você percebe que Deus não quer apenas te proteger do que está fora, Ele quer te libertar do que está dentro. Que às vezes a maior batalha não é contra os acontecimentos, mas contra os pensamentos. Você tenta dormir, mas sua mente insiste em te lembrar dos erros. Você tenta caminhar, mas a culpa te puxa para trás. Você tenta amar, e o medo te diz que vai perder de novo. O Salmo 91 fala sobre proteção, mas essa proteção também alcança o coração, porque Deus sabe que é ali, no silêncio entre um suspiro e outro, que a alma se sente mais vulnerável. Muitas pessoas carregam traumas escondidos. Alguns vieram da infância, outros surgiram em relacionamentos, outros de perdas inesperadas. E o inimigo sabe disso. Ele coloca memórias como setas invisíveis que atravessam o seu dia sem pedir permissão. Mas o Espírito Santo vem como um bálsamo, como uma brisa suave que repousa sobre o peito e sussurra: Eu estou aqui. Quando Jesus andou com os discípulos, Ele não apenas fez milagres externos, Ele curou a alma, restaurou a autoestima, levantou os que tinham vergonha, abraçou os que se sentiam impuros. E a proteção do Salmo 91 carrega esse mesmo DNA de restauração. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Há um segredo escondido nesse versículo. Deus protege aqueles que o amam, não porque Ele precisa de amor para existir, mas porque o amor nos coloca dentro da sua presença. Quando você se apega a Deus, você se afasta do medo. Quando você confia no nome de Jesus, você se afasta da condenação. Quando você coloca sua vida nas mãos dele, o caos que tentava dominar sua mente perde força. A proteção divina não é apenas geográfica, ela é emocional, espiritual, mental. Ela envolve sua história inteira. Talvez você ache difícil amar a Deus porque sente que ainda não recebeu aquilo que pediu. Talvez você tenha feito orações que não foram atendidas do jeito que imaginava. Talvez tenha perdido alguém que amava. Talvez tenha sido ferido por pessoas que você confiou. Às vezes o coração humano mistura a imagem de Deus com a imagem de quem nos machucou. Mas o Altíssimo não abandona, não manipula, não troca, não joga fora. Ele é o mesmo que enviou seu Filho para morrer por você. Não por merecimento, mas por amor. Jesus não subiu à cruz por pessoas perfeitas. Ele subiu por aqueles que precisavam de esperança, por aqueles que estavam quebrados, por aqueles que não sabiam como se consertar sozinhos. Há momentos em que você acha que Deus está em silêncio. Você pede, clama, chora e parece que nada acontece. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono. Às vezes ele se cala para que você aprenda a ouvir sua voz real, não a voz das circunstâncias. Às vezes, Ele espera para que você cresça, para que você seja capaz de carregar o que Ele quer te dar. O que Ele prepara para você não é pequeno, não é temporário, não é superficial. A proteção do Salmo 91 não é para uma fase específica, é para a sua vida inteira. Deus quer que você descubra que pode confiar nele quando tudo está quieto, não apenas quando tudo está desmoronando. Você já percebeu como o medo sempre pinta o pior cenário? Ele diz que vai acabar, que você vai falhar, que não é digno, que nunca será suficiente. Ele cria tempestades dentro de você que nem existem fora. Ele inventa fins que Deus jamais escreveu. E no meio desse vendaval interno, o salmista afirma algo audacioso. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei
e o glorificarei. Deus não diz: eu o tirarei da angústia e depois responderei. Ele diz que estará com você dentro dela. Ele não espera a vida melhorar para te amar. Ele te ama agora, enquanto você está tentando juntar os pedaços. Talvez você esteja passando por algo que não compartilhou com ninguém. Talvez esteja sorrindo para o mundo, mas chorando antes de dormir. Deus vê o que ninguém vê. Ele caminha onde ninguém pode entrar. Há dores tão profundas que nem palavras conseguem descrever. E ainda assim, Ele as conhece por inteiro. A proteção de Deus não é apenas contra o que te persegue, é contra aquilo que tenta te consumir por dentro. Ele entra no vale junto com você, não para que você se acostume com a escuridão, mas para que você descubra a luz dentro dela. Há pessoas que olham para você com julgamentos, com suposições, com rótulos. Elas não têm ideia do que você carregou, do que suportou, das batalhas silenciosas que você venceu. Talvez te vejam como alguém forte e não saibam que sua força veio de noites em que você só tinha Deus para conversar. Talvez pensem que você está bem agora e não imaginem o quanto orou para chegar até aqui. A grandeza de Deus aparece quando ninguém aplaude, quando ninguém enxerga, quando ninguém entende. Ele te levanta no secreto, Ele te cura no íntimo, e um dia o que Ele construiu dentro de você vai transbordar. O Salmo 91 termina com uma promessa que não é apenas bonita, é eterna. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A salvação não é apenas um destino depois da morte, é um modo de viver agora. É caminhar sabendo que Jesus te acompanha, é acordar sabendo que você está guardado. É enfrentar a vida sabendo que nenhum ataque espiritual pode anular aquilo que Deus decretou sobre você. Ele não apenas te salva, Ele cuida da sua mente, do seu coração, do seu corpo, dos teus caminhos. Você pode ter sofrido perdas, mas Deus ainda tem vitórias reservadas. Você pode ter vivido fracassos, mas Ele ainda escreve capítulos. Você pode estar cansado, mas Ele ainda é descanso. Não importa o que aconteceu até aqui. O que importa é quem caminha contigo a partir de agora. E Ele está aqui agora, tocando o coração de quem se abre, de quem diz: Jesus, eu entrego. Porque habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma teoria, é a decisão de confiar nele hoje. Quando você começa a permitir que o Salmo 91 desça do papel e entre dentro de você, algo muda de maneira silenciosa, mas poderosa. Não é como um raio que explode o céu, é mais como a luz da manhã que entra pela fresta da janela. Devagar, mas inevitável. Você começa a perceber que já não precisa provar tanto, controlar tanto, entender tudo. A confiança deixa de ser uma luta e começa a ser descanso. Talvez você tenha vivido anos tentando se proteger sozinho, achando que precisava construir muros, se endurecer, não depender de ninguém. Mas uma vida cercada de muros também impede o amor de entrar. E Deus não quer que você se proteja do jeito que o mundo ensina. Ele quer ser a sua proteção. Muitas pessoas acham que estão fracassando porque caíram, mas cair não é o fim. Cai quem tentou, cai quem se arriscou, cai quem caminhou. O problema nunca foi cair, foi tentar se levantar sozinho. Deus não pede que você esconda as cicatrizes, Ele pede que você as entregue. Porque as cicatrizes que você tenta esconder são as mesmas que Ele deseja curar. Você pode ter vivido momentos que te marcaram profundamente. Uma traição, uma perda, uma injustiça, um abandono. Pode ser que tenha dito para si mesmo que nunca mais confiaria, que nunca mais deixaria alguém chegar perto. E é aí que a alma entra numa espécie de exílio emocional, onde ela gosta de parecer forte, mas no fundo está cansada de lutar. A realidade espiritual é que a ferida que você esconde continua aberta, e o inimigo sempre tentará soprar veneno dentro dela. Ele sussurra: você não é amado, você não é suficiente, você vai fracassar, Deus não te ouve, você é só mais um. Ele usa memórias antigas como armas novas. Ele tenta te fazer acreditar que a tua história é um erro, que o mundo seria melhor sem você,
que Jesus nunca te escolheria de verdade, mas a palavra responde com força: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Deus não pergunta se você é perfeito, Ele pergunta se você quer se apegar. Não pergunta se você sabe tudo, Ele pergunta se você deseja confiar. O amor que Ele pede não é o amor sem mágoas, é o amor sincero, mesmo cansado. E então, você começa a perceber que a proteção divina não é uma redoma que te isola da vida, mas uma presença que se move com você nas ruas, nas responsabilidades, nos relacionamentos, nos planos. Ela te guarda quando você está trabalhando, quando está cuidando da família, quando está rezando e até quando não tem força para rezar. Mesmo quando você se aproxima de Jesus, sentindo que não tem nada para dar, Ele não te empurra para longe. Ele não te pede explicações. Ele apenas recebe. Porque no reino de Deus, o quebrado não é descartado, é restaurado. O cansado não é rejeitado, é acolhido. O fraco não é humilhado, é fortalecido. Pense em quantas vezes você tentou consertar algo com suas próprias mãos e só piorou. Quantas vezes você tentou empurrar portas que não se abriram, insistiu em caminhos que te machucaram, seguiu pessoas que te traíram, porque achava que sabia o que era melhor. E quando tudo desmoronou, você acreditou que estava sozinho. Mas Deus não te abandonou naquele momento. Ele estava apenas te ensinando que a casa espiritual onde você precisa habitar não é construída com orgulho humano, é construída com dependência divina. A sombra do Onipotente não é um lugar para os fortes, é um abrigo para os sinceros. E é curioso, quanto mais você tenta controlar a vida, menos ela faz sentido. Quanto mais você tenta entender tudo, menos você tem paz. Quanto mais tenta evitar sofrimento a todo custo, mais ele te atinge quando chega. Viver com Deus não significa viver sem desafios, significa viver coberto. O inimigo pode até atacar, mas não vence. Pessoas podem te ferir, mas não te definem. Circunstâncias podem te frustrar, mas não te paralisam, porque o teu destino não foi escrito por mãos humanas. Ele foi selado em Jesus Cristo. E a cruz não é símbolo de derrota, é o selo de vitória. É a prova de que a morte não vence. É o lembrete de que você nunca esteve sozinho. Há algo extraordinário quando você começa a declarar: eu habito no esconderijo do Altíssimo. É como acender um farol espiritual dentro de você. As trevas que te cercavam começam a perder espaço. Os pensamentos que te perseguiam perdem intensidade. Aqueles sentimentos que pareciam incontroláveis agora são apenas vozes distantes. Porque a presença de Deus não apenas te guarda, ela reorganiza o interior. Ela coloca as coisas no lugar. Ela mostra o que é importante e o que é apenas ruído. O que é verdade e o que é apenas manipulação emocional. O que vem do céu e o que vem do inferno. E quando você começa a alinhar sua vida com essa promessa, você deixa de andar com medo do futuro e começa a caminhar com propósito. O Salmo 91 não te chama para sobreviver. Ele te chama para viver com confiança. Não te chama para se esconder da vida, mas para enfrentar a vida com a certeza de que existe uma mão invisível sobre você. Uma cobertura que te protege. Um rei que intercede por você. Um salvador que te chama pelo nome. Você pode ter se afastado de Deus, mas Ele nunca se afastou de você. Você pode ter parado de falar com Ele, mas Ele nunca parou de te ouvir. No fundo, a alma humana está sempre procurando casa. Nada é acidental na forma como você se sente atraído pelo Salmo 91 hoje. Há um chamado acontecendo, silencioso, íntimo, divino. Um convite para voltar, para descansar, para confiar, para parar de lutar sozinho. E enquanto você entrega seu coração, algo começa a florescer. Não é imediato, não é mágico, mas é real. E como tudo que Deus faz, é profundo. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja com o coração apertado. Talvez esteja tentando parecer forte para todo mundo, mas por dentro você sente que está quebrando. Talvez tenha passado o dia inteiro com um sorriso no rosto, mas quando a noite chegou, o peso voltou. Talvez você tenha acendido uma vela,
Tenha feito uma oração rápida. Tenha tentado respirar fundo, mas ainda assim, algo te incomoda. Eu quero que você saiba. Não há nada de errado com você por sentir isso. O que você sente não é sinal de fraqueza. É sinal de humanidade. A fraqueza só se torna derrota quando você tenta escondê-la de Deus. Mas quando você a coloca diante dele, ela vira estrada para milagres. Imagine por um instante que você está sentado diante de Jesus. Não o Jesus distante das pinturas, mas o Jesus que sentou com pecadores, que tocou feridos, que levantou caídos. Ele olha para você, sem pressa, sem julgamento. Os olhos dele não procuram o que você fez de errado. Procuram o que fez você sofrer. Ele enxerga as áreas da tua vida onde ninguém entra. Ele sabe dos segredos que você tenta esquecer. Ele sabe das orações que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. E ele não te afasta. Ele não se horroriza. Ele não se decepciona. Ele apenas diz: vem para perto de mim. Você carrega uma história. E talvez essa história tenha marcas que você não gostaria de lembrar. Talvez tenha capítulos que você desejaria apagar. Mas Deus não olha para a sua história como um livro terminado. Ele olha como um autor que ainda está escrevendo. Não importa quantos erros aconteceram nas páginas anteriores, ele ainda pode virar a próxima. O Salmo 91 não é para quem acertou sempre. Ele é para quem precisa de abrigo agora. Ele é para quem quer voltar. Ele é para quem não sabe mais para onde ir, mas ainda acredita que existe algo maior. Você já percebeu que, quando algo te machuca profundamente, parece que o mundo inteiro fica pequeno? O horizonte diminui, os sonhos ficam opacos. A vida vira uma lista de deveres, não de possibilidades, e você começa a viver como quem apenas aguarda algo ruim acontecer. Esse é o tipo de prisão que o inimigo gosta de construir. Não com grades de ferro, mas com pensamentos constantes que te lembram do pior. E é aí que o Salmo 91 entra como uma chave, abrindo uma porta espiritual que você talvez tenha esquecido que existia. Estarei com ele na angústia. Deus não promete ausência de angústia. Ele promete presença dentro dela. E quando Deus está presente, a angústia deixa de ser um buraco e se torna uma ponte. Porque por mais escuro que seja o vale, ele segura você pela mão. Talvez você esteja enfrentando problemas familiares, talvez uma enfermidade silenciosa, talvez uma crise financeira, talvez uma solidão que ninguém entende. Mas o que você enfrenta não tem autoridade sobre quem te sustenta. Você não é governado pelo problema. Você é protegido pelo Altíssimo. Há algo que o inimigo não quer que você perceba. O momento em que você se volta para Deus, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem saber orar, você ativa um movimento no céu. Você tira o foco da dor e volta o olhar para a promessa. E o coração começa a lembrar: você não é órfão. Você não está abandonado. Você não é invisível. Você não está perdido. Você é alguém que Deus guarda cuidadosamente, como quem protege algo precioso. Se você pudesse ver quantos anjos já te cercaram, quantas vezes Jesus disse: aqui não, quantas armadilhas foram neutralizadas antes que você as visse, você teria mais coragem para confiar. Talvez você não saiba como se aproximar de Deus. Talvez ache que existe uma fórmula secreta. Talvez pense que precisa ser perfeito primeiro, que precisa consertar a vida antes de entrar na presença dele. Mas o Evangelho nunca começou assim. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro ainda era rude. Quando encontrou a mulher samaritana, ela ainda estava confusa. Quando abraçou Maria Madalena, ela ainda estava quebrada. O encontro com Deus não exige pureza prévia. Ele é o que nos purifica. A oração não é um ritual para os fortes, é um refúgio para os cansados. Então faça uma coisa agora, sem esforço, sem preocupação, sem tentar parecer espiritual. Apenas permita que seu coração diga: Senhor, eu habito no teu refúgio. Diga isso com sua própria voz, ou apenas com a mente, como quem repete uma verdade que o mundo tentou apagar. Não importa se você nunca disse antes. Não importa se você se sente distante. Deus não está olhando para o seu passado agora.
Ele está olhando para o seu retorno. Ele está virando o rosto para você como um pai que vê um filho voltando para casa. E quando a alma se aproxima do Altíssimo, ela começa a sentir algo que o mundo não pode dar: descanso. Não é o descanso do corpo, é o descanso da mente. Aquela guerra interna diminui. Aquele nó no peito afrouxa. Aquela aflição que parecia sem solução, agora encontra espaço. E Deus começa a sussurrar na tua alma: fica aqui. Habita aqui. Eu sou o teu refúgio. A vida não se transforma de um dia para o outro, mas o coração muda agora. E quando o coração muda, o caminho muda. Sinta isso. Você está a poucos passos de uma oração que não apenas fala com Deus, mas que abre portas espirituais. Você está a poucos instantes de entregar o peso que carrega há semanas, meses, talvez anos. Jesus está aqui. O Espírito Santo está te cercando. E o Salmo 91 está pronto para se tornar realidade, não apenas um texto recitado. Senhor Deus Altíssimo, aqui diante da tua presença eu coloco esta vida que está ouvindo estas palavras agora. Tu conheces os caminhos pelos quais ela passou, os medos que a silenciam, as dores que ela nunca teve coragem de compartilhar e os pensamentos que tentam roubar o seu sono. Criador dos céus e da terra, tu que sondas os corações e percebes até aquilo que não conseguimos nomear, estende agora as tuas asas sobre ela, porque a tua palavra é verdade e o Senhor não mente. Tu disseste que aquele que habita no teu esconderijo descansa à sombra do Onipotente, e é por isso que estamos aqui. Não apenas para recitar versículos, mas para habitar neles. Pai, livra esta alma do laço do inimigo. Livra-a de toda seta invisível, de toda armadilha que tenta sabotar sua mente e de toda palavra maldita que foi lançada sobre ela. Que nenhum espírito de acusação encontre morada em seu coração. Que todo peso que não vem de ti seja arrancado agora. Que toda ansiedade que tenta sufocar sua respiração seja dissolvida pelo sopro do teu espírito. Protege-a da peste perniciosa, do mal silencioso, dos pensamentos destrutivos que tentam afastá-la da tua paz. Tu és o seu escudo e broquel, e não há força humana que possa competir com a tua proteção. Senhor, cobre esta vida com tuas penas, que ela possa sentir o calor da tua presença como um abraço que não é ilusório, como um refúgio que não depende de circunstâncias. Debaixo das tuas asas, que ela aprenda a confiar de novo, a respirar com tranquilidade, a enxergar seus dias com esperança. Toma agora tudo o que ela não consegue carregar: o medo do futuro, as culpas do passado, as incertezas do presente. Deixa que ela descanse na tua soberania, porque descansar não é desistir. É reconhecer que o controle nunca esteve em nossas mãos, mas nas tuas. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, entra nos lugares onde ninguém entra, atravessa as áreas da vida dela que estão trancadas há anos, acolhe as feridas que nunca cicatrizaram, cura os sentimentos que ainda sangram, restaura a identidade que foi machucada por palavras de desamor. Tu que venceste o mundo, vence agora os gigantes que se erguem dentro dela. Faz o medo se calar diante da tua autoridade. Que a solidão seja coberta pela tua presença. Que a vergonha seja transformada em testemunho. Que a fraqueza seja dobra, onde o teu poder se aperfeiçoa. Senhor, envia os teus anjos para guardar os caminhos desta pessoa. Guarda a mente dela quando estiver sozinha. Guarda o coração quando estiver vulnerável. Guarda o corpo quando estiver cansada. Guarda os sonhos quando o inimigo tentar apagá-los. Que ela não tropece na mesma pedra que a feriu antes e que os ataques disfarçados sejam revelados antes que causem danos. Tu disseste que daria ordem aos teus anjos a respeito de nós, e nós confiamos nessa promessa. Não nos baseamos em sentimentos, mas na tua palavra que permanece para sempre. Pai amado, dá a esta vida a coragem que nasce da confiança, não da bravura humana. Que ela seja capaz de enfrentar os próximos dias sem se sentir sozinha. Que ela atravesse a noite sabendo que tu estás com ela. Que ela acorde lembrando que o refúgio não é um pensamento bonito, mas uma casa espiritual real sob a qual decidimos morar.
Que ela sinta agora o peso das preocupações sendo retirado, como se mãos invisíveis recolhessem um fardo que ela carregava há tempo demais. Senhor, cumpre a promessa final do Salmo 91 sobre esta pessoa. Dá-lhe longura de dias, não apenas em quantidade, mas em qualidade de vida. Mostra-lhe a tua salvação na prática, no recomeço, no alívio, na esperança, nas portas que se abrem, no sorriso que renasce, no perdão que liberta. Que ela te invoque e sinta que tu respondes. Que a intimidade contigo não seja uma memória, mas um presente vivo. Não permitas que ela viva como alguém que apenas lê a tua palavra. Que ela viva como alguém que habita nela. Pai, eu coloco esta pessoa em tuas mãos agora. Guarda-a hoje, guarda-a amanhã, guarda-a nos dias silenciosos e nos dias turbulentos. Onde houver sombra de medo, estende a tua luz. Onde houver coração cansado, coloca descanso. Onde houver voz acusadora, silencia-a com o teu amor. Onde houver lágrimas, transforma-as em sementes. Porque ninguém que se abriga no Altíssimo caminha derrotado. Ele caminha protegido, amparado e amado. Mesmo quando não entende, mesmo quando não vê, mesmo quando ainda está aprendendo a confiar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque nós sabemos que a tua fidelidade não muda. O mundo muda, os sentimentos mudam, as pessoas mudam, mas tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Agora respire, permaneça um instante quieto, apenas sentindo. A proteção que você buscou não está longe. Ela já começou a te envolver. Continue caminhando, continue crendo, continue habitando. Porque quem encontra refúgio no Altíssimo não caminha sozinho. Se sentir no coração, volte a ouvir essa mensagem sempre que precisar. Há verdades que não são para serem escutadas apenas uma vez, mas para acompanhar a sua jornada inteira. E sempre que sua alma pedir paz, lembre-se, o Senhor é o seu refúgio. Jesus é a sua fortaleza. E você está guardado, sempre.